Boa noite, irmãos. Como vão vocês? Que bom, né? A gente poder. Só um minutinho aqui que eu estou aceitando mais um irmão aqui. Pronto. Boa noite. Hoje, dia 15/9/2023. Agora são 20 horas e 6 minutos. Espera aí que o pastor Valdo está entrando aqui também. O Valdo aqui, ele só permite eu fixar 3 pessoas, tá? Eu não vou conseguir fixar você na tela, tá? Mas, glória a Deus. Bom, que bom estarmos juntos. Vamos fazer a nossa primeira mesa redonda, né? Para a gente poder conversar, e o assunto que nós escolhemos é falar um pouquinho sobre profecia, que é um assunto que a gente se encanta um pouco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela, né? Mas antes a gente vai fazer uma oração e eu vou falar algumas coisas aqui a respeito do canal. Bom, se você chegou aqui nesse canal pelo YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, embora nós estamos nos reunindo somente de maneira eletrônica. Nós tínhamos um local, depois da pandemia, ficamos com dificuldade de termos outro local para congregarmos. Mas aí a gente está se adaptando, estamos gostando disso, está ficando bom, né? Então, eventualmente, a gente vai se reunir, mas glória a Jesus. Nós temos um canal no YouTube, que é o Igreja de Interlagos, né? Temos também um site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Você pode entrar em contato conosco, fique à vontade. Lá no site tem um lugarzinho onde você pode se comunicar conosco. E se tiver dúvidas, você pode fazer as perguntas que você quiser. Eu me chamo Hélio, sou pastor dessa igreja. Quem está aqui é a Eliette, o Weber e o Valdo. Pastor Valdo, pastor Weber e a irmã Eliette. Estamos aqui agora e vamos começar a conversar com você sobre essa questão da profecia. Bom, por que nós escolhemos esse assunto? Porque quando a gente fala de profecia, existe alguma dúvida sobre isso. E essas dúvidas, elas precisam ser sanadas para que a gente não incorra em erros, né? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Tá. Que a gente não incorra em erros. Porque quando a gente se converte, é engraçado, né? Quando a gente se converte, na realidade, o que acontece? A gente acaba recebendo informações, e às vezes essas informações elas chegam erradas aos nossos ouvidos. E uma delas é profecia. Eu estou convertido há 40 anos. Eu me converti em 1981, então tem 42 anos que eu estou na igreja evangélica. E logo que eu vim para São Paulo em 1981, eu já tinha me convertido lá em Campinas. Eu não sou de Campinas, eu sou do Paraná, para quem não sabe, né? Sou de uma cidade chamada Santa Fé, que fica perto de Maringá. E depois eu me mudei para Arapongas. A minha adolescência toda foi em Arapongas. Então, eu vim estudar em São Paulo, vim fazer faculdade, né? E logo que eu cheguei aqui, eu conheci um colega, um amigo, né? Lá da faculdade, e o Mário, né? Mário Augusto, né? E o pai dele era pastor. Era porque o pai já faleceu, né? E eu conheci o Mário, eu não tinha igreja, estava acabando de chegar na cidade. E aí eu passei a frequentar a igreja do Mário, né? O pai dele era uma pessoa muito amorosa, um pastor muito querido. Porém, existiam pessoas dentro da igreja
que eu acho que pela falta de experiência do pai do Mário, essas pessoas tomavam algum destaque que hoje, né, eu revendo o meu passado, eu percebo assim que essas pessoas que tinham certo destaque naquela igreja cometiam alguns erros aí que pode até prejudicar a igreja, né? Então, e uma dessas situações eram questões das profecias, né? E é o que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre profecia, e a gente vai conversar um pouquinho com relação essas experiências pessoais que nós tivemos na nossa conversão. Quando eu tive lá na minha conversão, lá 40 anos atrás, aconteceram algumas coisas e a gente quer passar essa experiência para vocês, para que, se você é uma pessoa que se converteu agora, que está há pouco tempo no Evangelho, que você saiba analisar uma situação, entender o que acontece dentro da igreja. Tudo isso a gente vai falar agora nesse espaço. Eu tenho que ficar bastante atento aqui, até peço para os irmãos fiquem bastante atentos ao tempo. Nós não vamos passar de 1 hora, tá bom? Muito bem. O que é profecia? Essa palavra profecia, ela está muito ligada na nossa cultura, tá? Veja bem, na nossa cultura. A palavra profecia, ela está muito ligada com a previsão futurística. Culturalmente é assim que a gente vê, percebe? Então, tem muita gente que fala assim, profecia é previsão do futuro, é o que vai acontecer. Está muito ligado àquela questão do Apocalipse. Nos últimos dias vão acontecer tal coisa. Ou aquelas situações de Jesus que ele usa lá em Mateus, lá no capítulo 20 e poucos, Jesus fala do que vai acontecer nos últimos dias. Então, essa questão da profecia, ela está muito ligada à previsão do futuro na nossa cultura, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz outra coisa. Entendeu? E é isso que a gente precisa entender, já que você está aqui participando conosco, quero que você entenda que profecia não é o que está na nossa cultura. A profecia bíblica é uma coisa, ou aquilo que se diz sobre profecia dentro da Bíblia não tem nada a ver com previsão de futuro. Percebe? Então, tira essa imagem da sua cabeça. Né? A origem da profecia na Bíblia é exortação. Ela tem como esse objetivo. A gente já vai abrir em alguns versículos e eu vou mostrar para vocês. O sentido original da profecia é exortação ou ensino. Né? Então, precisa tomar certo cuidado. Né? Quando Jesus estava lá em Mateus 24, lá falando sobre o futuro, né, ele estava falando de uma maneira em que nos exortasse e nos educasse. Olha, essas coisas que vão acontecer no futuro, vai acontecer assim, assim, ó. Quem estiver no telhado, não desce para pegar nada. Ó, nos últimos tempos vai ter muitos falsos cristos. Olha, vai acontecer assim. Ou seja, Jesus está alertando não uma pessoa. Não é uma pessoa que ele está falando. Ele está falando para o corpo da igreja. Percebe? Então, a gente não pode desprezar essa profecia. Por quê? Porque essa profecia é para o crescimento da igreja, é para a exortação, é para a educação. Tá? Então, eu vou abrir aqui alguns versículos e vou mostrar isso para vocês. Tá? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e vamos ver, vou pôr aqui na tela para você, tá bom? Só me ajustar aqui. Então, janela.
aqui e aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 14, né? Tá aqui, ó. Mas aqui ele está falando das profecias, né? Vamos só ler um pouquinho aqui, ó. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Ele não está falando aqui, principalmente, o de adivinhar o futuro. Não é isso que ele está falando. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende e o Espírito fala mistérios. E em Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Educação, exortação e consolação. Então, edificação, pastor. Oi? Essa última. Eu falei errado? Você falou educação e é edificação. Desculpa. E a letra está muito pequenininha, dá para aumentar um pouco? Desculpa. Então eu falei que preciso me ajeitar aqui. Só mais um minutinho aqui. Vamos por aqui. Tá, aqui. É verdade. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ok? Então, essa é a importância. Essa é a importância da profecia. A importância da profecia é para a igreja, né? É para que a igreja seja exortada, consolada e edificada, né? Então, precisamos tomar esse cuidado aí. Eu não quero me alongar muito sobre essas definições, muitas explicações, porque, na realidade, eu quero agora dar contar algumas coisas para vocês, né? Uma das coisas que eu quero contar, deixa eu só ver uma aqui, se tem gente pedindo para entrar. Não. Uma das coisas que acontece é você chegar numa igreja que gosta de falar profecias, né? Ou que tem lá um profeta, uma profeta, e aí ele vem, põe a mão na sua cabeça e fala assim, olha, eis que diz o Senhor para ti. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Hoje eu sou casado com a Rosana. Mas lá na década de 80, quando eu vim para São Paulo, eu namorei uma garota. Estava namorando uma garota e eu ia para a igreja com essa menina. E um dia, numa reunião de oração, segundas-feiras era reunião de oração, eu chego na igreja, estava todo mundo orando, tal, aquela festa. E eis que aparece uma irmã. Você imagina um rapaz jovem com uma moça bonita do lado, né? Estão sempre na igreja, indo para a igreja e tal. E a irmã veio, botou a mão na minha cabeça, eis que o Senhor me diz que vocês dois vão se casar. Percebe? Ou seja, não me casei com essa garota, casei com a Rosana. E aí? Era profecia ou não era profecia? Eis a questão. Né? Então, a profecia ela não tem esse cunho, sabe? O cunho de dizer, olha, você vai casar com fulano, Beltrano. Olha, amanhã você não saia de carro porque a Rosana acaba de chegar. Amanhã você não sai de carro porque você vai bater o carro amanhã. Isso não é profecia. Isso não é profecia. Isso aí como é que a gente fala? Isso aí é adivinhação. Adivinhação. Que nem cartomante. Né? Sabe, Deus, ele trata a igreja com muito zelo. Muito zelo. Não é dessa maneira. Eu já vi vida de pessoas. Lá naquela igreja que eu falei agora há pouco. Eu vi um casal que casou por causa de profecia e não deu certo o casamento. Por quê? Porque
casaram porque acharam que era profecia, casaram. E depois descobriu-se que nenhum gostava do outro. Aí separaram. E aí, como é que fica? Percebe? Então, a gente precisa tomar certo cuidado com relação à profecia. Profecia é uma admoestação para a igreja. Percebe? A profecia ela tem o objetivo de consolo, de educação, de exortação. Entende? E aí? Se fosse realmente profecia, eu estaria casado com outra mulher, não com a Rosana. E eu não teria 3 filhos, como eu tenho com a Rosana. Os meus filhos, um deles é pastor, inclusive. Percebe? E aí, como é que fica? Então, se você começou sua vida cristã agora, há pouco tempo, toma cuidado com isso. Né? Toma cuidado. O profeta é o pastor. O pastor é o profeta. O pastor da igreja é o profeta. Não é a irmã. Não. O pastor é que vai reconhecer se há um profeta ou não na igreja. Quem tem que fazer isso é o pastor da igreja. Por isso que pastorear uma igreja é uma coisa extremamente de responsabilidade, muito sério isso. Eu não posso. Eu já recebi profecia. Isso já aconteceu comigo. Percebe? Eu já orando recebi profecia sobre uma pessoa. Agora eu preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque se eu coloco o meu sentimento em cima, eu posso magoar uma pessoa. Né? Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? Tomem cuidado. Bom, então é isso. Comecei a brincadeira, queria deixar aí para vocês falarem um pouquinho aí. Weber, vamos lá. O que você tem para nos contar? A profecia, né? Conforme o irmão disse mesmo, é muito complicado. Eu, se dependesse de profecia, eu tinha afastado do evangelho, né? Porque eu vou contar uma passagem, aconteceu comigo, de uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, que nos ajudou muito aqui. Meu Deus, é uma pessoa muito boa. Era um pastor aqui, na época ele era presbítero de uma igreja aqui, e isso aconteceu comigo perto de eu acho que tinha poucos dias que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. E nós estávamos num culto, tipo uma vigília. Eu não estou lembrando muito bem, mas foi numa vigília mesmo, que a gente estava em oração, orando em línguas, a minha mãe estava também, o pastor Waldo acho que estava também, e aquela coisa. Aí eles viram um carro na vida do pastor, desse pastor, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo ele demais. Era um pastor da Assembleia de Deus. Inclusive, nós iniciamos a igreja Casa do Pai aqui na casa do meu pai, em Lavras. A casa dele era de 2, tinha a parte de baixo da casa, nós derrubamos uma parede para fazer a igreja. Esse pastor que veio derrubou a parede para a gente, ele entendia de serviço de pedreiro, quer dizer, é uma pessoa que nos ajudou muito. E tudo isso é falta de entendimento e conhecimento da palavra de Deus que acontece esse tipo de coisa, porque o irmão era um irmão abençoado, muito abençoado. E eles viram um carro, nessa oração, orando em línguas, aquela coisa, viram um carro na vida do irmão, um carro azul na vida do irmão. E com esse, e ele morava em Tutinga também, na mesma cidade, e esse momento de oração que a gente estava foi em Lavras, na igreja que a gente tinha em Lavras. Eu morava em Lavras e ia trabalhar numa cidade aqui, a 30 quilômetros, a 40 quilômetros de Lavras, onde eu tinha uma loja de ração, trabalhava lá. Aí fui para. Então, e na época que eu me converti, que eu fui batizado pelo Espírito Santo, e naquela época eu estava passando muito problema financeiro. Porque quando eu me converti, eu orei a Jesus e falei para ele fazer uma limpeza, que eu queria que ele fizesse uma limpeza na minha vida. Tudo que tivesse errado na minha vida, para ele tirar.
Então, inclusive, ele tirou até o meu trabalho, minha profissão, meu dinheiro, tirou tudo, limpou tudo que estava de errado, o senhor tirou, fez uma limpeza na minha vida. Pela misericórdia dele, foi o melhor momento da minha vida, foi quando ele me limpou, né, me lavou, não só da parte espiritual, mas da material também. Estava de errado, eu fui saindo, e se eu começar a contar as bênçãos aqui, irmão, que Jesus fez na minha vida, aí vai cumprir o que diz lá, o que o João disse, não vai ter livro que o mundo vai comportar, porque só eu tenho muita coisa, muito livro para estar fazendo parte desses livros do Senhor, né? Aí o que aconteceu? Aí, bom, vira o carro. Quando eu fui trabalhar na segunda-feira, eu num aperto financeiro terrível. O irmão passou alguns dias, ele chegou para mim e falou: eu vi o carro, apareceu o carro da profecia. Eu falei: glória a Jesus. E eu, recém, né, batizado, assim, pouco tempo de crente, e para mim, nossa, meu Deus, a igreja, tudo que estava na igreja era santo. Tudo que falava dentro da igreja tá certo, né? É Deus que falou. É Jesus que falou. Aquele que por isso que eles falam no primeiro amor, né? Eu não creio. Para mim, o mais fraquinho de todos é o primeiro amor, né? Porque o amor, a palavra de Deus fala que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No início, você nem conhece o mandamento ainda direito do Senhor Jesus. Né? Então, eu acho que o amor ele vai crescendo à medida que você vai aprendendo os mandamentos e guardando e amando o Senhor Jesus. Então, tava naquele entusiasmo, né? Aí o irmão chegou, aí eu vi o carro, mas o carro não é azul, o carro é branco. A glória de Jesus, né? Na profecia era azul, só que agora o carro é branco. Aí o que aconteceu? Ele foi me pedir um dinheiro emprestado. E eu não tinha o dinheiro. Não tinha. Mas como era uma profecia, e como eu não tinha, eu não conhecia direito, né? Palavra com relação a tudo isso. Eu falei: não, mas é Deus que está falando, se ele vem me pedir, eu tenho que arrumar esse dinheiro de qualquer jeito. Aí fiz um levantamento lá, eu tinha, como a minha loja era uma loja de ração, e loja de ração dá um movimento muito alto de dinheiro, né? Os irmãos têm uma base, 100 sacos de soja, 100 sacos de soja, hoje ele fica em 150, em 15 mil reais. Quer dizer, eu cheguei a vender 1.000 sacos de soja. Então, o que aconteceu? Eu muito apertado, e eu tinha um cheque especial bem, assim, até alto, não era muito, era um cheque especial grande, se não me engano, na época era 30 mil reais o cheque especial. E ele me pediu o dinheiro emprestado, e eu fiz os cálculos lá, e ele falou: não, pastor, na época eu acho que não era nada ainda, né? O irmão, você me empresta o dinheiro que dia 21 eu te pago o dinheiro. Isso era tipo dia 5, do dia 5 ao dia 10 que ele me pediu o dinheiro emprestado. Aí eu fui e falei: opa, mas eu tenho um cheque especial, eu entro no cheque especial e arrumo para ele o dinheiro. Eu já estava muito apertado, já tinha entrado um pouco no cheque especial e arrumei o dinheiro para ele. Aí o que aconteceu? E glória a Deus, glorificando a Jesus, né? Por essa profecia, que ia ser uma bênção na vida do irmão. Ele era um presbítero, ele tocava um trabalho lá em Tutinga, da Assembleia de Deus, o carro ia ser muito útil para ele, tudo, e tal, e tal, e tal. Aí, olha o que aconteceu. Deu dia 21, o irmão não me pagou. E foi passando, e foi passando. Aí, o que aconteceu? Ele não teve condição de me pagar. Por quê? Isso não era uma coisa que vinha de Deus. Era uma como se dizem por aí, foi uma profetada, né? E que deram lá nessa... E olha para vocês verem o perigo, irmãos. Todo mundo lá no Espírito, orando em línguas e tudo, apareceu isso lá. Então, a coisa é muito séria. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Tudo tem que ter respaldo na palavra, no Novo Testamento. As coisas têm que ter respaldo no Novo Testamento. Porque a palavra de Deus é clara, o Espírito Santo vem para testificar de Cristo. Se sai do Novo Testamento, não é o Espírito Santo do Pai.
Não adianta, eu já fiz o teste sobre isso, eu já passei por uns momentos que deu para mim perceber muito bem o que é o Espírito Santo, o que vem do Espírito Santo. E profecia, ela vem do Espírito Santo, ela não é de outro Espírito. Não é de anjo, não é? É o Espírito Santo do Pai, Novo Testamento. Eu não sei se os irmãos já notaram, mas eu tenho um prazer, uma alegria de falar Novo Testamento. Não tem coisa melhor que pronunciar o Novo Testamento, né? O Testamento do amor, do perdão, é infinidade, né? Que não vai ter nem jeito, não dá tempo de falar. A infinidade de maravilha que é o Novo Testamento, né? Que Jesus trouxe o teu sangue. Aí o que aconteceu? E o pior, irmãos, foi o seguinte: ele começou, eu acho que ele foi ficando, ele não conseguia me pagar. E eu apertado, precisando daquele dinheiro e tudo, mas aí eu dobrei meu joelho e orei e falei: Jesus, não tem problema, eu não quero que ele tenha problema por minha causa, eu também errei de ter arrumado esse dinheiro, eu devia ter consultado mais a palavra, eu devia ter orientado, ajudado ele, mas tudo bem. E continuou, e ele começou a afastar de mim, começou a afastar, ficando meio sem graça, chegar perto de mim e tudo e tal. Onde eu orei, e precisando de dinheiro, aquela coisa, comecei a orar, o Espírito Santo me falou: abençoa ele com esse dinheiro. Eu falei: oh, glória a Jesus, Senhor. Mas aquilo foi uma maravilha, foi como se tivesse tirado 100 quilos das minhas costas, porque eu não queria que o irmão afastasse de mim, muito pelo contrário, né? Aí eu encontrei com ele e falei: irmão, eu queria falar uma coisa para o irmão, eu vou semear para o irmão, eu não preciso me preocupar com esse dinheiro, você pode ficar com esse dinheiro. E eu estava orando, o Senhor Jesus me falou, né? Me falou que é para mim, o Espírito Santo falou que é para mim semear esse dinheiro por irmão e tudo. Aí o irmão ficou, parece que eu tirou um peso de 1 milhão de quilos das costas do irmão, entendeu? Aí o que aconteceu? Ele voltou de novo, tá junto comigo e tudo, ia lá na minha loja, a gente continuou, aí normalizou tudo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: vocês já imaginaram, irmão, se eu não tivesse, se a minha casa não tivesse na rocha, eu um recém-convertido, né? Isso aí podia ser algo, eu creio que teve algo maligno nisso aí para querer me afastar, esfriar a minha fé, né? Mas a minha fé, ela foi enraizada na rocha que é Jesus Cristo. Porque quando eu aceitei Jesus, quando eu fui para Jesus, não foi pela dor, não, até estava muito bem de situação, estava tranquilo, estava tudo, só estava mal, porque quem peca é do diabo, e eu pertencia ao diabo. E quem pertence a Satanás, ao diabo, ele não tem paz, não tem sossego, não tem nada de bom. Então não tinha nada de bom, né? E aí, como eu fui para Jesus e ele me aceitou através da tua misericórdia, da tua bondade, porque eu não me sentia digno, né, de ser aceitado pelo Senhor, de fazer parte do corpo de Cristo, igual hoje eu faço, mas ele, pela tua misericórdia, pelo teu amor maravilhoso, me aceitou, né? E aí, através da oração, eu estava tão firme, tão feliz com Jesus, que quando eu orei, na mesma hora o Espírito Santo falou para mim: não, dou esse dinheiro para ele. E aí foi uma bênção, eu semeei, doei o dinheiro para ele, nem sei mais o que ele fez, só sei que voltou tudo, ele voltou de novo a aproximar de mim, e até o dia de hoje, apesar que tem muito tempo já que eu perdi o contato dele, ele já não mora em Tutinga mais, até a última vez que eu ouvi falar, ele estava morando em Extrema, aí na divisa com São Paulo, e graças ao Senhor Jesus, eu pude ser muito ajudado por ele e pude ajudar ele muito também na caminhada em Cristo, né, irmãos? Mas o que eu quero passar através disso que aconteceu comigo é para as pessoas que aceitar Jesus Cristo, deve sempre aproximar do pastor, né? Quando você ainda não tem ainda uma experiência, uma coisa, não faça nada sem tirar uma opinião com o pastor, conversar com uma pessoa mais experiente, ou até vou dizer, os varões da igreja, né? Os anciões da igreja. Então, tem, né, aquelas pessoas mais vividas. Nós, pela misericórdia de Jesus, nós temos um pastor que já tem mais de 40 anos, irmãos, de experiência. Né? O que mais que a gente precisa? Mais nada. Né? Se precisa de alguma coisa, consulta o pastor. É pastor Valdo, nossa, meu Deus, homem de Deus, homem abençoado. Né? Então, não vai pela primeira reação, não, porque o início é assim.
tudo que você... Para você tá tudo é Jesus, tudo ali dentro. Eu olhava para todo mundo, via a santidade na vida de todo mundo, né? Para mim tá todo mundo santo ali dentro da igreja e tudo. E muito pelo contrário, né? Se você for ver dentro das igrejas aí, é uma minoria que realmente é um cristão. Então, eu deixo esse recado para os irmãos, para quem, né, um dia vier assistir, que você procure o pastor. E outra coisa, provar se realmente o pastor é de Deus, né? Porque Jesus, ele foi claro, ele falou algo maravilhoso, pelos frutos conhecereis. É muito fácil você conhecer um pastor, não tem jeito de te tapear de jeito nenhum. É só você orar a Jesus e aproximar do pastor, que você vai descobrir se ele realmente é um homem de Deus ou não. Mas se você vê que o seu pastor é um homem de Deus, um homem abençoado, um homem ungido, né? Ungido por Jesus Cristo. Porque hoje nós temos duas classes de pastor. Nós temos o pastor ungido e tem o pastor nomeado, né? Então tem que tomar muito cuidado com o pastor nomeado. O pastor ungido, ele é ungido pelo Senhor Jesus Cristo. Agora o nomeado, ele fala bem, né? Às vezes canta bem, sei lá, tem uma boa... fala muito bem, tem um bom orador, né? E tudo, eles nomeiam ele. Esse aí, toma cuidado com ele. Agora, o pastor ungido, né? Esse aí você pode confiar, e nesses momentos de dúvida, chega até ele. Ele vai ficar muito feliz de poder te orientar. Isso é verdade, Weber. Então, esse é um dos erros mais comuns que a gente tem quando a gente se converte, né? É um erro muito comum. Eu vou passar a palavra agora para a Eliette. Eu acho que ela tem um testemunho também bastante interessante, né? Eu vou, só um minutinho que eu vou desfixar, porque tem pouca gente. Eu vou desfixar aqui, porque aí o Valdo vai aparecer também. Aí a gente fica assim, ó. Fica melhor. Pronto. Eliette, é com você. Pode falar. Irmãos, eu acho que quando uma pessoa se converte, que ela é nova convertida, ela, depois que ela é batizada com o Espírito Santo, ela percebe que o reino de Deus não é uma coisa teórica, como ela supunha que fosse, mas é uma coisa sobrenatural, né? E as pessoas, principalmente os novos convertidos, eles começam a buscar coisas sobrenaturais. Então, eu já vi em igrejas muitas pessoas fazendo profecias matrimoniais, né, como o pastor Hélio falou, e eu vi também alguns casamentos não darem certo. Por quê? Como o pastor Hélio falou no começo, os dons são para edificação da igreja, né? Em Judas 20, é o único versículo que fala sobre um dom para edificação individual. Eu não sei se o pastor quiser colocar, uma passagem que a gente já viu várias vezes, Judas, no único capítulo, né, no verso 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, o que dá a impressão, irmãos, que a língua estranha foi nos dada para a nossa própria edificação. Porque quando em 1 Coríntios, põe também esse versículo, pastor, 1 Coríntios 14, 12, eu não sei se foi lido, mas se foi lido, a gente lê de novo. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por quê? As pessoas, elas têm que buscar esse dom, irmãos. O dom de línguas, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de maravilhas. Então, eu acho que Deus quer que a gente busque, porque Deus quer edificar a igreja, né? A gente vê várias pessoas que, quando presencia uma cura, ela vira um missionário e traz muita gente para a igreja, né?
Deus ele fez aquela cura para ele mostrar o quanto ele é poderoso e também para que a igreja seja engrandecida no sentido de aumento de pessoas, de aumento da fé, de aumento com a intimidade com Deus, porque a gente precisa disso também para fortalecer a igreja, né? Eu acho que é importante. Só que o novo cristão, quando ele se converte, ele acaba confiando em todo mundo, né? Na Bíblia também tem um versículo que fala: examinai de tudo e retém o que é bom, né? Então, a gente pode ouvir muitas coisas de muitas pessoas na igreja, né? Principalmente conversas, amizades, ou mesmo alguma palavra que vem lá de cima, do púlpito, né? Mas a gente tem a Bíblia para confrontar, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem irmãos mais experientes, a gente tem o pastor, né? Para a gente poder saber se aquela palavra é realmente uma palavra de Deus, né? Ou se é uma palavra que veio da carne, né? Porque tem muitas igrejas que parece que as pessoas têm obrigação, no final do culto, de dar uma profecia para alguém, né? Então, sempre vai ter lá um irmão, uma irmã, né? Geralmente uma irmã, que se levanta, começa a falar em línguas, daqui a pouco está falando em profecias, né? Eu acho que se for para edificação da igreja, e se aquela palavra foi uma palavra que teve discernimento de outros irmãos, que aquela palavra é uma palavra que está vindo do trono, eu acho que ela tem que ser aceita. Do contrário, irmãos, eu acho que a gente tem que, às vezes, ver com reservas. Fala, pastor Weber. Uma coisa interessante disso aí, irmã, essa responsabilidade vem da direção da igreja. Entendeu, irmã? Eu não culpo os irmãos, não, os membros, não. Porque isso aí vem de direção. São pastores que começam com essas profecias e querem fazer com que os irmãos profetizam um na vida do outro. A senhora pode notar, geralmente essas coisas acontecem muito nas assembleias de Deus. Porque eles ficam induzindo o outro a profetizar na vida do outro. E aí vem esse monte de problema com relação à profecia. Porque o que tem acontecido muito, eu tive experiência de um moço trabalhar comigo aqui, ele trabalhou comigo aqui e ele ia ser ordenado a diácono, né? Aí ele falando que queria ler a Bíblia toda. Eu falei para ele, mas por que você não lê? Então lê o Novo Testamento primeiro, para você conhecer bem o Novo Testamento, depois você vai para o Velho. Ele me perguntou onde começava o Novo Testamento. Ia ser ordenado a diácono. E com um monte de profecia e tudo. Até eu brinquei com ele, ele falou assim, irmão, uma irmã lá me viu uma nuvem preta em cima da minha cabeça e falando para mim que viu uma nuvem preta em cima da minha cabeça. Aí eu falei assim para a irmã, amém. Eu falei, mas irmão, você ainda falou amém? Você vai ficar com essa nuvem preta o resto da tua vida. Né? Então, quer dizer que a gente nota que isso é coisa de direção de igreja, de pastores nomeados. Entendeu? Porque eu creio que um pastor ungido ao Senhor Jesus, ele jamais vai orientar a igreja dessa forma. Né? Amém. Bom, pastor Hélio, como aí estamos no horário, você quer dar a oportunidade para o pastor Valdo falar? Eu queria ver o Valdo falar um pouco também, mas muito bom isso que você falou. Depois eu quero falar uma coisinha a respeito disso que você disse, Eliette. Então, eu vou ser rápido. Tem 2 versículos aqui que falam muito sobre a importância, né, de ter o profeta. A igreja tem ter o profeta, ou seja, aquele que será usado, né? O que seria uma profecia? Nada menos do que um recado que vem direto, né, de Deus para a pessoa. Então, isso significa que não tem como uma profecia ela não se cumprir, né? Uma
profecia verdadeira. Só queria citar aqui o que está em Efésios, né, no capítulo 4, no versículo 11. É 2 versículos que eu vou citar. Um é esse daí, que é Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim, ó, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, né? Então, isso daí é algo que Deus realiza na vida, na liderança da igreja, para que haja crescimento e edificação, né? E também eu quero colocar aqui o 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que eu acho que é bem oportuno estarmos lendo, que nos fala da importância da profecia, né? E não desprezeis as profecias, né? Então, o que tem acontecido, meus irmãos, é que as pessoas já começam a ficar assim desconfiadas, né? Quando alguém chega com alguma profecia. E isso não é bom, isso traz um desserviço, porque são tantas, conforme o pastor Weber disse, né, tantas profetadas, existem tantas por aí, muito delas muito perigosas, né? Já vi pessoa profetizar a morte de filho de outra pessoa, sabe? São uns absurdos assim que, sabe? Que, né? Que não dá, que haja criatividade, né? Então, é importante nós entendermos o seguinte, que eu, por exemplo, uma pessoa um pastor, né, que eu conheço bem um pastor, que eu venho a conhecer bem um pastor, né, que eu sei que ele é realmente um homem de Deus, né, e que não é um pastor que você não vê ele vir com profecias, né, aí de repente ele vem com uma profecia, daí eu acredito. Por exemplo, se o pastor Hélio um dia chegar para mim e falar, ó, Walter, é o seguinte, é isso, né, me passar um recado de Deus, né, é lógico que eu vou crer nessa profecia e vou ficar atento a essa profecia. Porque o pastor Hélio não é um pastor que fica aí dando profecia à torta à direita, né? Todos os cultos, o pastor Hélio não aparece, eu tenho um recado de Deus para você, né? Então, é muito importante nós conhecermos bem o profeta, né? Para que possamos dar crédito. E o Evangelho nos fala, né, a importância de darmos créditos à profecia. Mas é importante, acima de tudo, nós sabermos de onde está vindo, né? Qual que é o canal desta profecia? Quem que Deus está usando para esta profecia, né? Porque a profecia pode ser algo que vem de Deus, a profecia verdadeira, né? Pode ser algo que vem do próprio Satanás, e também pode ser algo que vem do coração do homem, né? Do engano do homem. O homem, às vezes, ele quer agradar fulano e beltrano. Aquele que veio com a profecia sobre a vida do pastor Hélio, provavelmente ele queria agradar ali, né? O casal que ali estava, e ele queria ver aquele casal feliz e alegre, ele soltou aquilo que muitas das vezes, que provavelmente veio ali da sua carne, né? Veio do coração dele, coração enganoso, né? Enganoso é o coração do homem. Então, só queria colocar isso daí. Eu só queria, assim, fazer um contraponto também, que, como eu disse, o Espírito Santo, ele age na igreja, não é que a gente não acredita em dons espirituais, nós acreditamos, né? Só dar um testemunho que eu tinha um problema de saúde que não poderia, assim, eu tinha sido quase que desenganada pela medicina, né?
para não engravidar. E uma pessoa, no final do culto, veio me trazer uma palavra que Deus ia me curar, ia me dar um filho. Então, eu achei aquela palavra, eu criei muito naquela palavra, e eu achei que aquilo foi para a edificação da igreja, porque muitas pessoas depois viram que eu engravidei, que eu tive um filho que eu não poderia ter, né? E foi como uma palavra que edificou muitas pessoas, né? Porque foi realmente um milagre de Deus, né? E até hoje eu sou muito grata a Deus e eu vejo isso como uma coisa sobrenatural. Então, eu só queria deixar bem claro que nós acreditamos Com certeza. na manifestação sobrenatural do Espírito Santo. O que a gente vê por aí, muito servo meu, Deus está me mostrando que seus papéis estão sendo desenrolados lá no fórum, né? Então, são coisas assim que a gente vê essa história de servo meu, que muitas pessoas acabam misturando com o pensamento dela e acaba pronunciando palavras que realmente não vêm do trono de Deus. E isso a gente tem que ter esse discernimento. Pode falar, Weber. Isso aí é muito interessante que a irmã falou, foi muito bom a senhora colocar esse ponto, porque eu também creio em profecia, e, nossa, são várias profecias que deram certo, que vieram do Senhor mesmo, do Espírito Santo mesmo. Isso aí tem muitas, né? Como também tem as que não são, né? Então, eu sempre aconselho, em condição de pastor, a pessoa buscar o dom do Espírito, a pessoa buscar o dom do discernimento de Espírito, né? Nós temos, acho que esse dom todo crente tinha que ter, todo crente ia buscar esse dom, porque quando você tem o dom do Espírito Santo, você sabe, o Espírito Santo te mostra direitinho se provém dele e se não provém, né? Eu tenho uma experiência, eu vou contar rápido aqui, até escuto, ele não pode ser muito rápido, não é? Mas ele começou 10 minutos depois, né? Então... Porque se deixar só eu vou falar, porque eu tenho um mundo de coisa para falar. Teve uma vez que eu peguei uma carona, eu estava de jejum. Eu adoro ouvir, Weber, eu adoro ouvir você falar, velho. Um dia eu peguei uma carona de Tutinga Lavras com um engenheiro da Emater, e assim que o carro saiu de lá, e eu estava o dia inteiro em jejum, em jejum, com o Espírito, o dia inteiro em contato com o Espírito Santo. Olha para vocês verem o que é, como a gente tem todo discernimento de espírito. O dia inteiro em jejum, em contato com o Espírito Santo, em oração, lendo a palavra o dia inteirinho na minha loja, lá o dia inteiro. Mas na época minha loja estava com pouco movimento, já estava... Aí, bom, o que eu fiz? Eu fui e peguei uma carona com esse moço e comecei a falar de Jesus para ele. O Joaquim, o pastor Walter deve lembrar dele. Joaquim da Emater, lá de Tutinga. Aí peguei uma carona com o Joaquim e o pastor Walter lembrou dele, né, pastor Walter? Branca. Da barbatinha branca, é ele mesmo. Aí vim falando de Jesus para ele. Quando chegou mais ou menos um pouco para frente da metade do caminho, eu falando de Jesus e ele atento. Veio uma voz no meu ouvido e falou o seguinte: ô pastor, para de falar agora, porque senão não vai edificar mais. Essa voz veio muito clara, né, no meu ouvido. Agora chegou o momento de você parar. Eu falei, mas parar por quê? O Senhor Jesus jamais, no pensamento, eu falei, o Senhor Jesus jamais vai mandar eu parar de abençoar a vida dessa pessoa que se doeu. Eu não vou parar, não. O Espírito Santo, se for o Espírito Santo do Pai, vai me desculpar, mas não vou parar, não. E continuei. E falando, e ele quietinho no volante. E eu falando de Jesus, falando, pregando, falando versículo, e começou a sair da minha boca coisa que eu nem nunca, depois que eu cheguei lá, nem lembrava mais. Quando chegou na parada, chegou dentro da cidade de Lavras, ele queria me levar em casa, mas estava muito pertinho, morando na José. Eu falei, não, aqui tá bom, Joaquim, tudo, e tal. Quando ele parou o carro, ele falou, Bebinho, eu nunca dei uma carona tão boa igual essa. Nunca. Foi a melhor carona que eu já dei na minha vida. Aqui, eu vou ter que te dar mais carona. Então,
final da conclusão que eu cheguei. Né? Se você não tiver o discernimento do Espírito, se você não tiver com a palavra de Deus no teu coração, você é enganado. Eu podia muito bem falar, não, o Espírito Santo está me falando, eu estou o dia inteiro em jejum, eu estou, né, na graça aqui, eu estou buscando. Então o Espírito Santo agora chegou o momento de ele falar para me calar. Entendeu, irmãos? Então, uma coisa que eu sempre aconselho, busca o dom de discernimento de espírito. E aí, jamais você vai ser enganado por essas vozes que vêm no teu ouvido, né? Você vai ter o discernimento certinho, se é a voz do Espírito Santo ou não. E eu vou mais longe. A voz é bem parecida, viu? Bem parecida. Se você não tiver discernimento, você é enganado. Porque eu ouço a voz do Espírito Santo e ouvir essa voz é bem parecida, é pouca diferença. Né? Então, glória a Jesus, é isso que eu queria passar. E quero dizer, deixar claro também para quem está assistindo, eu acredito nas profecias. É bíblico. E aquilo que o pastor Paulo falou, a irmã Eliette falou, nós temos que dar muita atenção para as profecias, que é algo para a edificação da igreja. Amém. Com certeza, a profecia, quando ela vem de alguém que a gente conhece, que a gente tem intimidade, que a gente... Poxa vida, quanto tempo nós passamos, né, Valdo? Quantas situações nós convivemos, eu e o Valdo, nós temos, assim, muita história para contar. Né? Apesar de eu não conhecer, assim, de longa data o Weber, mas a gente tem uma conexão muito forte. E a Eliette também. A gente já passou por muitos problemas, né, Eliette? E Deus consertou todas, né? Graças a Deus. Mas eu quero falar uma coisa sobre o que a Eliette estava falando agora há pouco, que é o seguinte, você que se converteu há pouco tempo, toma cuidado com essas coisas. Uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado é sobre essa questão das maravilhas. Eu já vi pastores que operam maravilhas. E aí, a grandeza desse pastor acaba atraindo pessoas de outras igrejas. Vamos lá ver fulano. Tinha um pastor aqui em São Paulo, que ele falava assim no púlpito, olha, fica encostado na parede. No púlpito, você lembra disso, né, Eliette? Fica encostado. Deixa eu ver essas histórias. Fica encostado na parede. Aí o pessoal ia lá e se encostava na parede. Agora você não vai conseguir sair daí. E realmente a pessoa não conseguia sair. Tudo para se engrandecer. Né? A pessoa crescer. Né? Usando aquele momento ali, daquele poder que Deus deu para ele, né? Para o seu engrandecimento. Eu interpretei aquela situação desse jeito. Agora, o que acabou acontecendo? Rapidamente eu vou contar para vocês. Eu tinha um grupo de jovens na época, bom, assim, tinha 40 jovens dentro da igreja sob a minha responsabilidade. Eu não era pastor, eu era presbítero ainda. E eu fazia todo sábado à noite, eu catava molecada toda, levava para a igreja e, palavra nos caras. E Bíblia nos caras. E pregação nos caras. Ia eu e minha esposa. E a gente ia e fazia um trabalho assim mesmo para tirar a molecada da rua. E foi uma bênção. Né? Aí, um dia, uma irmã resolveu levar todos os jovens da igreja para ver esse tal pastor que fazia as pessoas ficar pregadas na parede. Né? E aí vai a turma toda e ninguém falou nada e chego lá na igreja, não tem ninguém. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo que eu não estou sabendo? Percebe? E muitos desses jovens depois acabaram não voltando mais para a igreja. Ou seja, um desserviço, como você bem disse. Né? A liderança da igreja está comigo, eu é que vou definir, né, os rumos daquela molecada. Porque eu recebi de Deus essa incumbência. Então, Deus confia em mim que as decisões que eu tomar para a igreja
são as decisões corretas. Percebe? Por isso que, obrigado, Valdo, você ter feito a referência a mim, né? Porque realmente, poucas as vezes que eu ouvi algo assim como o Weber falou. Uma vez, uma irmãzinha queria muito que o seu marido se convertesse. E estávamos numa reunião de oração e Deus falou para mim, o marido dela vai demorar para se converter. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu ouvi isso de Deus, eu falei assim, olha, não fique com muita expectativa. O seu marido, Deus falou para mim, vai demorar para se converter, mas não pare de pregar o evangelho para ele. E isso já faz mais de, acho que talvez uns 7, 8 anos. Até hoje o cara não se converteu. Percebe? O que eu interpretei nessa situação? Eu interpretei o seguinte, que por amor a ela, a essa irmãzinha, por amor a ela, né, Deus quis avisá-la para ela não desfalecer. Percebe? Porque senão a pessoa fica com a expectativa de que Deus vai, a pessoa não se converte e ela sai da igreja. Percebe? Então, irmãos, precisa tomar cuidado esse negócio de... Ó, você que está me ouvindo aí, hein? Não vai atrás de sinais e milagres e maravilhas e isso e aquilo. Toma cuidado. Por quê? Porque esse tipo de situação costuma dar problema. Né? E também, Hélio, eu só queria, apesar de eu não ter levantado a mão, mas eu queria dividir uma coisa com vocês. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 12 anos, veio aqui no Brasil um tal de Uri Geller. Ah, eu lembro. Você lembra? O pastor Weber também lembrou. E ele fazia coisas meio sobrenaturais, e a gente em casa é isso aí, irmão. Começou a fazer e dava certo, sabe? Só de colocar a mão em cima da cabeça da pessoa e colocar depois a mão assim, e tortar cabo, dava certo o negócio. Existe uma força sobrenatural que a gente não entende direito de onde vem, que não é de Deus, né? E outro dia eu vi também um vídeo que o cara, ele foi num auditório e ele fez uma pessoa comer cebola, a pessoa achava que era maçã, e depois ele fez as pessoas ficarem com a mão assim, aí ele mandou soltar e tinha gente que não conseguia soltar. Então, eu vejo que existe nem vou chamar isso de truque, mas umas forças que a gente não consegue explicar. Né? Só que, às vezes, por exemplo, esse pastor que pregava as pessoas na parede, você fica pensando que isso edifica a igreja. E nada. Então, a pessoa que aprendeu algum desses truques, tipo Uri Geller, e fica fazendo isso para se engrandecer. Né? Mas eu acho que a igreja só tem um objetivo, é engrandecer o nome de Jesus Cristo. Qualquer outro objetivo não é coisa de Deus. É isso né? aí. Então, eu acho que isso é um bom filtro que a gente tem quando a gente vê esses dons espirituais. Está edificando o nome de Deus? Ou está exaltando uma pessoa? Né? Então, eu acho que é um bom filtro também. Weber, você ia falar, né? Eu queria só falar uma coisa interessante, também aconteceu comigo, com relação à profecia. Teve uma vez que o Senhor Jesus me mostrou uma enfermidade na vida de uma pessoa. Só que ele me foi, o Espírito Santo falou para mim o seguinte, você não vai falar nada para ela, você vai orar por ela, por essa enfermidade. Em vez de você ir lá e falar para ela está enferma e tudo, não, você não fala nada, ora, eu vou curar ela. Aí orei, ela foi curada. E depois que ela foi curada, eu fui e contei o que aconteceu para ela. Isso aconteceu comigo também. Do Senhor me mostrar e falar para mim não falar para ela, porque não ia edificar de eu falar para ela. Era para mim orar por ela. Aí orei,
ela melhorou, e depois eu fui e contei tudo que Jesus me mostrou, tudo depois que ela estava curada. Amém. Valdo? Então, com relação, né, o que a irmã Eliette estava falando aí dos sinais, são sinais estranhos, né, transcendentes, aquilo que está além do mundo físico, né? Uma pessoa pegar e entortar uma colher daquele jeito, ou ficar grudado na parede e não conseguir sair, né? Como se alguém estivesse segurando. Isso daí são sinais, e a Bíblia, a palavra de Deus, nos alerta muito, né? Com relação a esses sinais. Então, esses sinais não garantem nada, né? Não garante que a pessoa... Nem tudo que reluz é ouro, porque os sinais você consegue ver no budismo, você consegue ver esses sinais nas religiões africanas, né? E, pelo contrário, esses sinais, eles servem de um alerta muito grande, né, para aqueles que são de Cristo. E é o que está no livro de Mateus, né, Mateus 24, então, essa passagem que diz aqui, eu posso ler, que fala assim, ó, porque surgirão falsos cristos, aí o pastor está colocando aí, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, pelo contrário, sinais e prodígios, nós não temos que correr atrás dos sinais e prodígios. Por esse versículo aqui, entende-se que você tenha de correr deles, né? Muito bom. Temos que ter um cuidado mesmo, Amém, né? amém. Sermos prudentes como as serpentes, simples como as pombas, mas também prudentes como as serpentes. E os né? sinais seguirão os que crerem. É verdade. Exatamente. Não é os que crerem que seguirão os sinais. Sinais é que seguirão os que crerem. Né? É isso aí. Exatamente. Tá bom, irmãos, vamos encerrar, que já deu o nosso tempo, né? Mas uma bênção. Valdo, eu queria que você fizesse uma oração de encerramento e nos desse a bênção apostólica. Amém. Senhor Jesus, Pai glorioso, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor nesse momento, agradecendo por estarmos aqui, tratando de assunto, aquilo que realmente interessa, aquilo que traz esperança. Agradecemos, eu louvo o teu nome pela vida dos irmãos, eu louvo o teu nome pela vida de todos essas ovelhas que fazem parte desse aprisco, por um motivo ou outro não está conosco agora, mas oramos por eles, pelas tuas famílias, e abençoamos a vida deles. E pedimos sim, ó Pai, que, conforme disse o pastor Weber, que nós possamos enchermos do teu Espírito Santo e termos esse dom maximizado em nossas vidas, em nossos corações, que é o de discernimento dos Espíritos, e que nós possamos, que não falte no nosso ministério, Amém. os dons que procedem do Senhor, para a edificação da tua igreja, que é o teu corpo, para a edificação de cada irmão desta igreja. Fazemos esta oração em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias ao teu nome. E nós vamos à bênção apostólica, assim como o apóstolo Paulo fazia, né? Inclusive, no final da carta aos Coríntios, ele já dizia, e nós vamos repetir aqui, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e a unidade do Espírito Santo superabunde na vida dos irmãos, concedendo um final de semana abençoado, marcado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.